O vigilante acusado de matar a enteada de 2 anos foi condenado a 21 anos de prisão. O crime aconteceu em setembro de 2017. Rafael Alonso já vai aparecer aqui, tem as informações desse caso, um caso lá de 2017, né, que chega ao final agora no início de 2022. 21 anos de prisão. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você que está nos assistindo. Realmente um crime bárbaro, Fabiano. Este crime, que como você bem informou, aconteceu em setembro de 2017, aqui no conjunto habitacional do CDHU, na zona sul aqui da cidade de Marília. E na manhã de ontem, este criminoso foi apresentado aos jurados, que reconheceram absolutamente todas as provas apontadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. O acusado ficou de frente para um júri formado por 5 mulheres e 2 homens, Fabiano. Israel, este vigilante, teve reconhecidos os agravantes de cometer um crime contra uma criança, sem chance alguma de defesa. A pena aumentou também pelo fato de a vítima ser do sexo feminino, uma menininha, a pequena Isabelle, de apenas 2 anos de idade e alvo de violência doméstica e familiar. A segunda denúncia do Ministério Público, Fabiano, o acusado vivia em união estável com a mãe da menina Isabelle. A criança morava no apartamento com o casal e no dia dos fatos, destes tristes fatos, a Isabelle estava sob os cuidados do padrasto, do Israel, enquanto a mãe dela estava trabalhando, para levar o sustento, ali para ajudar a pagar as contas da casa. O acusado teria sacudido a criança de forma violenta e exagerada, o que causou o rompimento do sistema vascular cerebral e óptico da menina. A morte por traumatismo crânioencefálico grave, com diversos hematomas e hemorragia interna, sinais característicos da chamada, popularmente, síndrome do bebê sacudido, Fabiana. Essa síndrome é quando há uma lesão cerebral grave, resultante do balanço agressivo de um bebê ou uma criança pequena, movimentos bruscos que podem causar sangramentos e falta de oxigênio no cérebro. As vítimas ainda têm os músculos do pescoço fracos, são criancinhas, não tendo força para sustentar a cabeça de forma adequada. Fabiano, muito triste, uma situação horrível que aconteceu aqui em Marília em setembro de 2017. Agora tem esse desfecho onde as 7 pessoas, que compunham o tribunal do júri, condenaram, o juiz condenou a 21 anos de prisão este ex-vigilante agora presidiário, Fabiano. Pois é, uma morte terrível, cruel, que foi cometida por esse vigilante em 2017, quando estava ali cuidando, cuidando nada, não dá nem para você falar que um cara desse estava cuidando ali da criança. Uma vez que a criança foi agredida até perder a vida. E agora a justiça sendo feita. O cara foi condenado a 21 anos, ou seja, a justiça provou que ele foi o responsável pela morte da menina, que na época tinha apenas 2 anos de idade. A gente mostrou esse caso aqui no Brasil Urgente na época, o Rafael, e são casos que envolvem criança, são casos que chamam a atenção e despertam ali uma indignação muito grande das pessoas, e não é para menos. Foi o que aconteceu na época e eu acho que agora, quem acompanhou esse caso lá em 2017, sente que a justiça foi feita, não traz a criança de volta, mas a gente tem que acreditar na justiça. A justiça foi feita, 21 anos de prisão em regime fechado, e a gente espera que esse cara cumpra essa pena toda atrás das grades. Rafael? Esperamos mesmo, Fabiano, e andei pesquisando por aqui, vejo que em crimes que se trata de crianças, como neste caso, o criminoso ele acaba sim cumprindo a pena, ficando na prisão. Ele, inclusive, voltando um pouco para a época que ocorreu este crime, tentou enganar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar disse na época, a polícia disse na época, que ele havia afirmado que essa pequena criança havia tomado os medicamentos da mãe, medicamentos para pessoas adultas,
e havia caído da cama e batido a cabeça, né? Então, inclusive, imputou a culpa à criança, de que ela teria morrido por culpa dela, mas não. Como você bem disse, ele não estava cuidando, né? Era uma obrigação dele cuidar dessa criança e matou essa criança sacudindo-a de forma brusca, uma covardia imensa, algo horrível, absolutamente perturbador e revoltante a todas as pessoas que moram aqui na região de Marília, Fabiano. Muito bem, Rafael, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí em Marília. Depois, bom final de semana. Segunda-feira a gente está junto. Então, desfecho dessa história. 21 anos de prisão para esse cara que tirou a vida dessa menininha de apenas 2 anos em 2017. Em setembro ali de 2017. A menina ficou ainda 5 dias internadas, né? Internada ali, né? E os médicos fazendo de tudo para tentar reverter a situação, mas não foi possível, o que mostra que as agressões foram muito graves. E esse cara, então, condenado agora.